Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. A presença é real, amém? A presença que cura, que liberta, que restaura. Essa semana foi uma semana muito especial. O Senhor falou fortemente ao meu coração, que muito mais do que gravar um áudio, a gente não tem como às vezes estar junto com as pessoas, são muitas ovelhas, mas Ele falou muito no meu coração, que eu deveria estar e orar pessoalmente com uma adolescente que nós vimos crescer. Ela começou com uma dor de garganta, uma febre que não passava. E os resultados não eram conclusivos. Suspeita de leucemia, suspeita de tantas outras coisas, até que, sem saber o que ela tinha, os médicos disseram: a medula dela está enlouquecida. A medula dela parou de funcionar, não está produzindo o que precisa produzir, está tudo desregulado. E nesse momento, com algumas pessoas, nós fomos até essa jovem. E nós chegamos minutinhos antes de algo que a mãe dela ouviu. Algo que veio para ferir, para colocar medo. Os médicos disseram: desculpa, mãe, nós não temos mais nada o que fazer. Nós não sabemos o que ela tem. Nós não sabemos qual medicamento mais usar. Tudo que precisava ser feito, nós fizemos. E quando ela ouviu isso e me reproduziu, nós entramos em guerra e oramos ao Deus que tem todo o poder, que entregou o seu Filho, que tem o nome acima de todo nome, e que tem poder para curar. E nós oramos decretando a cura sobre a vida dela, para trazer à existência aquilo que estava oculto, o que de fato ela tinha, o que precisava ser feito, colocando ela no colo de Deus. Ela estava totalmente consciente, chorou muito, é muito querida, muito amada. Nós conversamos, nós oramos e nós saímos. À noite eu recebi uma mensagem da mãe: pastora, a febre foi embora. Depois de dias internada com a febre que não cessa, a febre foi embora. Fizeram um hemograma e os médicos estão pirados. Eles estão sem entender porque de 1.000 leucócitos, a medula está produzindo mais de 8.000. Você pode aplaudir Jesus? Os médicos estão sem entender, pastora, porque eles não sabiam o que tinha acontecido à tarde. Eles não tinham um diagnóstico, eles não tinham certeza de nada. E agora a medula voltou a funcionar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente escuta, não há nada mais o que fazer, o milagre entra em ação. Jesus começa a operar milagres na nossa vida, porque Ele é especialista em agir quando nós não podemos fazer mais nada. Foi assim que diz em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Olha como isso tem a ver com a nossa vida. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então Jesus
Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre de Jesus, algo que foi marcando o início do ministério de Jesus, para que aqueles que viram a água crescem que Ele fez o milagre e que Ele era o Filho de Deus. Mas quando que Jesus começou a operar? Quando ouviu: não temos mais vinho. O vinho acabou. O que acabou para você? O que é o fim para você? O que não tem mais jeito para você? Qual é o diagnóstico que você recebeu? O que você ouviu de Satanás sobre a sua vida? Sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os relacionamentos em família? O que acabou? A crise financeira, aquele problema, aquela porta que não abre. Você não consegue mais ver a luz do fim do túnel. O que chegou ao fim? Porque quando sabemos que chegou ao fim, Jesus começa a operar o milagre. Ele transformou a água em vinho depois que o vinho tinha acabado. Sabe por quê? Porque assim como a história dele, o ministério dele foi marcado por um milagre. Jesus quer marcar a nossa vida com os milagres. Porque os milagres geram experiências com Deus. Experiências com Deus mostra o quê? Um relacionamento com Deus. Porque não tem como Jesus fazer algo na sua vida que é impossível e você não se relacionar com Ele. E você não desejar estar com Ele. Eu sempre digo aqui por experiência própria. São as experiências que ninguém pode tirar da nossa vida. Você pode perder tudo. Podem tirar tudo de você, mas não podem tirar as experiências que você tem com Deus. Foram as experiências de anos atrás que me trouxeram para cá. E as que eu estou tendo hoje vão me levar para onde Deus quer nos levar. São as experiências. O Senhor quer marcar a nossa vida com testemunhos, com milagres. E como eu preguei na quinta-feira, não é porque o milagre não aconteceu que você não tem um testemunho para contar. Porque na realidade é o seu testemunho. É a maneira como você reage quando Deus ainda não fez. Porque não é chegada a hora. Jesus faz o milagre na hora certa. Eu cheguei naquele lugar na hora certa. Eu podia ter ido um dia antes. Eu podia ter chegado uma hora depois. Jesus nos levou na hora certa para fazer a coisa certa e permitir, depois de não termos mais nada o que fazer, presenciarmos o milagre que só Ele pode fazer. Como eu disse para aquela mãe, eu disse: o Senhor, Deus, está marcando a vida dela com a paternidade dEle. Eu não conheço o propósito que Deus tem para a vida dela. Eu sei que Ele tem um propósito e é grande. Eu não conheço o propósito que Deus tem para você, mas eu sei que se você está sentado aqui ouvindo essa palavra, é que você tem propósito. E Deus marca a nossa vida com a paternidade dEle. Não é com um milagre, é porque o milagre é consequência da paternidade de pai. Pai que ama, pai que cuida, pai que é bom, pai que é fiel. Porque só Ele é o bom pai. Só Ele é o pai que não erra. Só Ele ama sem nada em troca. Só Ele faz mesmo que a gente não mereça. A vida dessa adolescente foi marcada pela paternidade de Deus, porque certamente, com toda a convicção, eu digo que ela será usada para restaurar outros corações, para restaurar a paternidade na vida de muitas pessoas. Nada acontece por acaso. Pastora, Deus manda doença, Deus manda enfermidade. Não, mas Ele usa tudo isso para nos mostrar para nós, para se revelar para nós, para nos dar experiências para contar. Porque são nesses momentos que a gente enxerga o colo, o abraço, o amor, o carinho, o cuidado. Foi assim comigo, é assim com tantas pessoas.
Nada acontece em vão. Suas tragédias não podem te definir. Elas apenas mostram o Deus que você serve. Aquilo que acontece de ruim com você não define a sua vida. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, o seu ex-casamento não define quem você é. Quem define quem você é o seu Pai que está no céu. Então aquilo de ruim que acontece com você não é o que define a sua identidade, nem aquilo que você vai viver nos próximos anos. O que define é o Deus que você serve, a maneira como você serve, a fé que você tem no Deus que pode operar milagres. Olha o que diz Romanos 5, 3, 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, não desisto, eu não vou desistir. A perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado a esperança. A nossa fé é forjada, a nossa fé cresce nos momentos de tribulação. Mas quando nós entendemos que temos um Pai que pode entrar em ação a qualquer momento, e principalmente quando nós não temos mais nada para fazer, nós temos que crer, entregar e descansar. Que nós não fazemos, mas Ele é quem faz. E o milagre só Ele pode realizar. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. E que nesse momento você entregasse o impossível para Deus. Aquilo que você sabe, aquilo que você não consegue mais, aquilo que fugiu do propósito, que você não tem mais força, que você não vê mais saída. Você já fez tudo o que você tinha que fazer. Os médicos disseram, as pessoas disseram, até Satanás disse no seu ouvido, que acabou, que não tem mais nada. Que o seu casamento já era, que a sua vida já era. Para que você está vivo? Que você não serve para nada. Pois o teu Deus, o Deus Pai, te trouxe aqui para você ouvir. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Entrega para mim aquilo que você não pode fazer, porque eu vou te dar histórias para contar. Eu vou te dar experiências comigo, eu vou me revelar a você nas tribulações. Entrega agora, você está entregando com fé, tem que ser com fé. Porque no hospital nós oramos com muita fé, mas era uma fé lá de dentro. Uma fé em quem pode resolver, em quem pode fazer. Deus, eu te agradeço agora por essa palavra e eu creio no teu mover nessa noite. Eu creio que o teu Espírito Santo está movendo corações, está trazendo à luz tudo aquilo que precisa ser restaurado, resgatado no interior, Senhor. Pai, no nome de Jesus nós entregamos toda doença da alma, porque muitas doenças físicas têm a ver com doença da alma. Todo coração ferido, toda mágoa, toda falta de perdão, que tem, Senhor, segurado as tuas bênçãos, que tem segurado o teu mover e o teu agir. Nós liberamos agora para o Senhor. Espírito Santo, entra fazendo uma varredura, fazendo uma faxina, uma limpeza. Cura o físico, Pai, no nome de Jesus. Cura a leucemia, cura o câncer, cura o problema do rim, o problema do intestino, a fibromialgia, cura a depressão, cura a dor de cabeça. Cura, Pai, cura todas as enfermidades, Senhor. Cura a esclerose, cura todas as enfermidades, Senhor. Que os teus filhos tenham experiências contigo, que eles possam sentir o teu colo, Senhor, e o seu cuidado, Pai. Toda a crise financeira, todo casamento, Senhor, que já está separado, o Senhor é aquele que pode restaurar. O Senhor é aquele que pode transformar água em vinho. Pai, no nome de Jesus, transforma a impossibilidade do homem na possibilidade para o Senhor. Em nome de Jesus, troca o seu sangue, Espírito Santo. Jesus, troca o seu sangue com todos aqueles que estão enfermos agora. Deus, aqueles que estão nos hospitais agora, aqueles que estão nos assistindo numa cama. Pai, troca o teu sangue agora com o sangue deles. Que
eles possam ser restaurados, que a cura venha. Eu libero no nome de Jesus a cura em massa sobre esse lugar, a cura em massa sobre aqueles que estão assistindo, que estão nos hospitais, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que está fazendo agora, porque hoje é a hora. Essa palavra veio na hora certa. Hoje é noite de milagre. Por isso nós já te agradecemos. Nós recebemos, nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uau! Glória a Deus.